Montalegre é o palco do mais importante evento de orientação no nosso país este ano. O Campeonato do Mundo de Orientação em BTT traz a Portugal os melhores atletas mundiais desta disciplina da orientação. Em representação de 26 países, cerca de 300 atletas apresentam-se em Montalegre, no tradicional cortejo que marca o início do campeonato. Well, I'm first of all very pleased that Portugal was willing to organize these World Championships. We want the newer or smaller orienteering countries to organize major events, and Portugal was very courageous to take this on, and I'm very grateful for them, and I think they've done a very good job. A organização deste evento contou com o apoio da Confederação do Desporto de Portugal. A orientação tem feito um trabalho excelente nos últimos anos, que enfim, culmina com a obtenção de um campeonato do mundo nesta envergadura e com certeza que a Confederação tinha que estar aqui a apoiá-los, né, e enfim, como sempre estará. É em clima de festa que as comitivas se concentram no pavilhão multiusos de Montalegre para um espetáculo de música e dança. Perante uma audiência repleta, o presidente da autarquia mostra-se satisfeito com a escolha de Montalegre como anfitriã do Campeonato do Mundo. Trata-se de um evento importante e relevante para Montalegre, porque vai inscrever este concelho como uma capital de um encontro mundial. O espetáculo termina com o que todos os atletas aguardavam: o arranque oficial do Campeonato do Mundo de Séniores e de Júniores de Orientação em BTT. Em nome de todos os orientistas portugueses e na qualidade de Presidente da Federação Portuguesa de Orientação, declaro oficialmente abertos estes campeonatos mundiais. No Estádio Municipal de Chaves, ouvem-se várias línguas enquanto os atletas se preparam para o desafio inaugural do Campeonato do Mundo, a prova de sprint. Vive-se alguma ansiedade nas várias delegações, pois esta que é a prova mais curta traz uma novidade. Trata-se do primeiro sprint totalmente urbano no Mundial. Este mapa inovador foi desenhado por Luís Sérgio. Teve algumas particularidades que tornou um pouco mais complicado. Desde logo, não haver referências anteriores em termos dos tempos que os atletas realizam naquele tipo de percursos, complicou a definir a distância de cada um dos percursos. Para além disso, a nossa grande preocupação foi obviamente a questão da segurança. Portanto, e essa aí foi uma coisa que foi muito ponderada, que foi muito cuidada durante o decorrer da prova, mas também teve muita influência no traçado dos percursos. A zona histórica de Chaves seria, à partida, a zona mais interessante para fazermos percursos técnicos, só que atendendo a que as ruas são muito estreitas, que as esquinas não têm visibilidade nenhuma, seria muito perigoso se tivéssemos utilizado muito essa zona. Ainda assim, os atletas percorreram alguns dos locais mais visitados de Chaves. Privilegiamos o passar por locais também com algum interesse turístico, algum interesse monumental, porque é nesses locais em que há mais gente. Portanto, e ao levar as provas aos locais onde há mais gente, obviamente estamos a divulgar a modalidade. A estreia da prova de sprint urbano num Campeonato do Mundo de Ori-BTT passou no teste e agradou à Federação Internacional de Orientação. It was a very nice event. Our competitors is very happy because the organizer prepared the high quality of the map, of the tracks and the event area, and it will be one of the best events of this year in sprint distance. Habituados a mapas de floresta, foi difícil para alguns atletas entrarem neste mapa totalmente urbano. Foi o caso de Anna Batosova e Ksenia Chernik, anteriores campeãs do mundo nesta distância, que caem na tabela classificativa. Ou mesmo da líder do ranking, Micaela Guigon, que falha um ponto de controlo. Bem melhor foi a prova de Susana Pontes, que alcança um notável 18º lugar. A melhor classificação portuguesa em femininos nesta distância no Mundial, o que deixa a própria atleta surpreendida. Não estava à espera, surpreendi-me, acho que a mim mesma.
apenas decidi fazer tudo no limite e depois no limite deu isto. Eu gostava de ser assim sempre, mas não sei, gostei e concentradíssima, não falhei, para mim não falhei grande coisa, na orientação nada, nunca é perfeito um percurso, mas eu consegui fazer o mínimo de erros possível, que para mim foi fantástico e aliado a isso consegui pôr uma velocidade que eu até estava assim um bocadinho surpreendida. Em masculinos, Daniel Marques obtém também a melhor classificação de sempre de um português, o 11º lugar, a 1 segundo apenas do top 10. Daniel vinha para aqui claramente com um objetivo que era, com um sonho, como ele diz mesmo, que era ficar nos 10 primeiros lugares. Penso que este 11º lugar sabe a top 10, porque realmente é um segundo, não é nada. Ele não fez uma prova perfeita e muito perto do fim realmente perdeu 30 segundos num ponto, mas eu penso que sim, penso que lhe dará muita motivação para continuar a lutar para subir ainda mais e penso que ele vai conseguir. Em júniores femininos, a russa Tatiana Repina fica em terceiro, Bárbara Koval, da Noruega, é segunda e Marie Vezinova alcança uma vitória folgada para a República Checa. País que garante também o terceiro posto em masculinos, enquanto Andreas Koring, da Dinamarca, obtém a segunda posição e o russo Grigori Medvedev é o grande vencedor júnior. No escalão sénior, a checa Martina Tchikovska repete o terceiro posto de 2008, enquanto a número 2 do mundo, Christine Schaffner, alcança prata para a Suíça e com uma diferença de 2 segundos, Anna Kaminska conquista o primeiro título da Polónia. I still don't believe that is my goal, so because the first medal for seniors for Polish orienteering, so I'm very happy for that. Em masculinos, o russo Anton Falifarov obtém medalha de bronze, cabendo a Tonis Erm, da Estónia, a prata. O favorito Adrian Jackson sprintou para o ouro. Este australiano experiente reedita assim o título do ano anterior. I've been racing mountain bike orienteering for a very long time now. 2004 was my first year, and before that I was doing normal orienteering, so running orienteering, and I think that has just I'm quite consistent because of my long background in the sport. Não é. É ao contrário isto. Depois de Chaves, é em Montalegre que as comitivas se voltam a reunir. Para esta prova de distância média, a organização optou por dispersar os atletas desde o início, colocando as pré-partidas a cerca de 2 km das partidas. Montar e desmontar partidas, chegadas, arenas, providenciar cerimónias e refeições são algumas das tarefas que têm vindo a ser planeadas há cerca de um ano. E durante o campeonato estiveram nas mãos de uma vasta equipa de voluntários. Foi uma semana bastante intensa, com muita competição, com muito trabalho, com muito esforço de toda a organização. Foram quase 100 pessoas das 6 da manhã até depois da meia-noite a trabalhar todo o dia. Isto esta semana, houve muito trabalho prévio de preparação. Como quem corre por gosto não cansa, este foi um trabalho estimulante para os voluntários que durante 10 dias contactaram de perto com os melhores atletas do mundo. Foi muito interessante, aliás, muito desafiante. Não só como voluntária, também fui responsável pelas cerimónias, então foi um grande desafio preparar todas estas cerimónias, afinal isto é um campeonato do mundo, era uma grande responsabilidade. E além disso também foi a parte cansativa, não é? O acordar cedo, preparar as coisas. Por outro lado também foi uma grande diversão e o convívio, aliás conhecemos muita gente que normalmente vemos nas provas, mas aqui o ambiente é diferente. Para além disso, é estar aqui com os melhores do mundo, que aliás é um privilégio. Neste mapa de Montalegre Sul, os atletas percorreram um terreno montanhoso com desnível e áreas abertas. Há uma boa rede de caminhos de média transitabilidade, como convém a uma distância média. Uma distância média tem que ter preferencialmente uma rede de caminhos bastante agradável, bastante interessante. Por isso é que os percursos foram pensados por forma a concentrar o maior número de pontos nesta zona, com uma passagem aqui pela zona da aldeia que também tem um emaranhado interessante de caminhos. Esta prova fica marcada por uma falha. Um ponto de controle dos percursos do escalão júnior foi mal colocado no terreno, o que levou à anulação da prova.
Os júniores terão, portanto, de voltar a competir para o título de distância média. Uma notícia que pouco agrada a Tiago Silva, que teve uma boa prestação. A nossa primeira média que nos foi anulada correu bastante bem, senti-me com força, apesar de ter partido o desviador logo ao início, consegui manter um ritmo bom. Rita Madaleno mantém também um ritmo forte na média em ano de estreia num campeonato do mundo. Ao concluir no 33º lugar, alcança a melhor prestação de uma portuguesa nesta distância no Mundial. Senti-me bem fisicamente, correram bem, cometi alguns erros técnicos que me custaram alguns minutos, mas pronto, como ainda faço orientação há relativamente pouco tempo, tenho muito tempo para evoluir ainda em termos de orientação. Também estreante num campeonato do mundo, o jovem David Machado surpreende ao conseguir o 12º lugar na distância média. Terminando apenas a 5 minutos e 59 do vencedor, David obtém o melhor resultado português nesta distância no Mundial. A parte final do mapa decorre no centro de Montalegre, num quase interminável sobe e desce, até chegar ao Parque do Cávado, onde Daniel Marques se aproxima da meta. Consegue o 19º lugar, alcançando a sua melhor prestação, e é o segundo melhor português. Christine Schaffner, número 2 do ranking mundial, termina a prova pouco satisfeita ao ficar afastada das medalhas. No pódio feminino, Marika Ara ocupa a 3ª posição. A atleta finlandesa alcança a sua 5ª medalha em campeonatos do mundo, a primeira de bronze. Rikke Korvig, da Dinamarca, é segunda, com uma diferença de 33 segundos da vencedora. A favorita Michaela Guigon conquista ouro. Esta é já a 6ª medalha da austríaca em campeonatos do mundo, a 4ª em distância média. I don't know, I just train hard, do a lot of competitions and yeah, I love the sport. Luca Dallaval, com bronze, consegue um resultado histórico ao oferecer à Itália a primeira medalha em campeonatos do mundo. O campeão de sprint, Adrian Jackson, alcança a medalha de prata após uma prova quase perfeita que o deixaria a 40 segundos do vencedor, Samuli Saarela. O atleta finlandês gostou de competir em Montalegre, apesar do terreno ser bastante diferente do seu país. Kyllä sillä, että menestystä tuli ja Yes, it was okay. It was good success and good races. No totta kai Mäkinen maasto. Of course, much more hills than in Finland, so much more climbing.